Olá, boa noite. O Jornal da Guará está entrando no ar e traz os seguintes destaques. Indústria aponta recuperação do setor da construção civil para a geração de empregos, mas trabalhadores maranhenses estão sendo obrigados a desempenhar até 2 funções para não perder vaga no mercado de trabalho. Adiada a audiência de conciliação para definir futuro de imigrantes africanos que entraram ilegalmente no país pelo Porto de Itaqui. Câmara realiza sessão solene para comemorar 165 anos da Associação Comercial do Maranhão. Veja ainda o desafio para a inclusão de deficientes no mercado de trabalho. Tribunal de Justiça determina a homologação do concurso em Paço do Lumiar. E o desgaste do patrimônio histórico com igrejas em ruínas no Maranhão. Agora, no Jornal da Guará. Apesar do aumento da geração de empregos e da queda do número de trabalhadores fora dos postos no mercado, ainda é grande a massa de trabalhadores que não tem como pagar as contas por conta da falta de trabalho. Esses números foram trazidos pelo IBGE na semana passada e mostram que é grande também o número de desalentados. Mais de 500 mil de pessoas que simplesmente desistiram de procurar vagas porque há 2 anos estão nesse vai e vem atrás de oportunidades e não encontram. Isso talvez explique o porquê de muitos motoristas de ônibus na capital se sujeitarem a uma imposição das empresas, fazer as funções dos cobradores. Desde o início do mês de maio, muitos transportes coletivos de São Luís circulam assim, sem cobrador. A retirada desses profissionais de seus postos de trabalho é uma medida ainda bastante questionada e até reprovada pela população. É muito atrapalho. Também é ruim que a pessoa fique desempregada, né? O pai de família, a situação está a crise do país, desempregar mais, sou contra. Eu acho um absurdo o ônibus sem cobrador, ainda mais no mundo que vivemos hoje. Eu sempre até costumo dizer que essa profissão não dava para mim, né? Para ser motorista de ônibus, né? Porque eu, modesta parte, eu já acho demais dirigir o carro. Ainda muito mais passando o troco, recebendo dinheiro. Acontece que, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte, essas mudanças deveriam atingir apenas as linhas chamadas de alimentadoras, que fazem o percurso bairro-terminais de integração e representam menos de 20% da frota. Mas o que se vê nas ruas é que tem mais ônibus circulando sem cobrador. Em poucos minutos, em frente ao terminal da Praia Grande, nossa equipe flagrou diversas linhas nessa situação. O lugar do cobrador está vazio. Nossa produção recebeu um vídeo do ônibus Cidade Operária 101 São Francisco, que também estava circulando sem a presença do cobrador. Nas imagens, é possível ver que o coletivo circula pelo bairro até chegar ao terminal do São Cristóvão, mas ao chegar no local, ao invés do veículo retornar ao bairro, ele segue viagem em direção ao São Francisco e ao centro da cidade. Todo o percurso sem o cobrador, obrigando o motorista a realizar 2 funções. Em reunião com o Sindicato dos Rodoviários, os representantes do SET se comprometeram em remanejar para outras funções todos os trabalhadores afetados pelas mudanças. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís diz que o processo de automação dos ônibus está sendo feito com total legalidade e prevê a retirada gradativa e planejada de cobradores em algumas linhas, com o motorista assumindo o recebimento de dinheiro nos ônibus, quando necessário, que esse processo segue sendo implantado inicialmente nas linhas em que o pagamento, na sua maioria, já se dá quase na totalidade através do bilhete eletrônico, seguindo o acordado na Convenção Coletiva do Trabalho. Ainda falando em geração de emprego, ao menos uma boa notícia, que vem lá da construção civil. De acordo com a Federação das Indústrias do Maranhão, o setor apontou uma recuperação na atividade industrial, o que fez com que o mês de junho registrasse um aumento no número de contratações, superando todos os resultados obtidos entre janeiro e maio deste ano. O melhor desempenho foram das empresas de pequeno porte, mas as grandes empresas estão mais otimistas sobre a contratação de mão de obra. Apesar desses indicadores, a margem de lucro das empresas está abaixo do ideal e do nível das empresas do setor no mercado nacional.
São Luís é uma das últimas capitais brasileiras a promover a retirada dos cobradores dos coletivos. Bom, e a gente segue com outras informações aqui, falando para você sobre, na Câmara Municipal de São Luís, uma sessão solene marcou o aniversário de 165 anos da Associação Comercial do Maranhão, proposta pelo vereador Ricardo Diniz. A solenidade contou com a presença de ex-presidentes da entidade, políticos e empresários. O repórter Jairo Martins acompanhou. A sessão na Câmara Municipal de São Luís estava movimentada, mas desta vez não era para votar nenhum projeto, ou mesmo para discutir os problemas da nossa cidade, mas sim para homenagear a Associação Comercial do Maranhão, que completa nesta quarta-feira 165 anos. A solenidade foi proposta pelo vereador Ricardo Diniz. Mais uma vez, meu presidente, eu só posso desejar que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe dê a sabedoria, e a todos vocês que compõem a Associação Comercial do Estado do Maranhão, porque eu entendo que vocês conseguiram resgatar a dignidade dos cidadãos e trabalhadores desse Estado. Entre os convidados de honra da homenagem, Luzia Rezende, ex-presidente da ACM, hoje secretária adjunta de Estado das micro e pequenas empresas. Mais uma comemoração do aniversário da Associação Comercial, que me honra muito, pelo carinho e o amor que eu tenho pela essa entidade, pelos anos que a gente vem servindo essa entidade em prol do empresário, todos os segmentos. Fundada em 21 de agosto de 1854, a Associação Comercial do Maranhão é a quarta mais antiga do país. Sua trajetória se confunde com a história do comércio no estado, reunindo segmentos diversos, deste que é um dos principais setores da economia local. Um orgulho para aqueles que são filiados à entidade. Um momento de comemoração e também para se fortalecer diante dos desafios empresariais. Me sinto extremamente feliz e honrado, em nome de toda a Associação Comercial, por estar aqui recebendo essa homenagem solene da Câmara dos Vereadores de São Luís, pela passagem dos nossos 165 anos. O jornalismo da TV Guará continua acompanhando a situação dos 5 imigrantes africanos que desde domingo estão aqui em São Luís. Eles foram presos pela Polícia Federal após terem sido descobertos depois de terem se escondido, ou seja, estavam viajando clandestinamente do continente africano para cá. Os imigrantes vieram em um navio que trazia cobre, ameaçaram a tripulação, dificultaram o acesso do prático para a ancoragem do navio e acabaram presos pelos federais. A Defensoria Pública da União nos informou que até hoje seria feita uma audiência de instrução para tentar a conciliação e garantir a liberdade dos africanos, já que o crime foi de potencial ofensivo pequeno. Só que essa audiência não aconteceu. Eles continuam presos, mas a DPU acredita que eles podem ter o direito à condição de refugiados. Nós vamos continuar acompanhando tudo isso. Por falar em refugiados, um caso triste agora envolvendo um refugiado que desembarcou aqui no estado no ano de 2018. Ele estava nessa embarcação que você vê agora, foi resgatado em São Luís junto com outros 25 africanos de diversas nacionalidades, quando estavam à deriva na Baía de São José de Ribamar. Após dias de atendimento de saúde, humanitário e social, os africanos foram inseridos em meio à sociedade. No entanto, Mamadou, o mais novo entre eles, apresentou problemas de saúde algum tempo depois e acabou morrendo hoje com quadro de pneumonia no Hospital Carlos Macieira. Bom, depois do intervalo você vai ver aqui no Jornal da Guará, a Defensoria Pública solicita cota para transportar deficientes no transporte por aplicativo em São Luís. E como anda o mercado de trabalho para essa parcela da sociedade, hein? Oportunidades podem surgir com maior capacitação. A seguir, nós vamos tratar desse assunto aqui no JG. Agora são 6 horas e 42 minutos. O desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão, Jamil Gedeon, determinou que a prefeita de Paço do Lumiar realize a homologação do concurso público em até 48 horas. A decisão foi publicada no Diário Oficial do TJ Maranhense. Se ela não cumprir a ordem,
a pena será de R$1.000 a multa por dia. O concurso de Paço do Lumiar, organizado pelo Instituto Machado de Assis, está sob suspeita de fraude, que fez com que a Prefeitura de Paço do Lumiar, até então administrada por Domingos Dutra, suspendesse o concurso e anunciasse que novas provas seriam realizadas. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Paço do Lumiar, que informou que não foi comunicada oficialmente da decisão. Olha, existe uma estimativa apontando aqui que uma estimativa de deficiência, na verdade, né, que aponta números interessantes que a gente vai ver e a gente vai mostrar para você. Algum tipo de deficiência que muitas vezes impede a população de realizar atividades corriqueiras, que inclui a locomoção. Quando o assunto é transporte público, já existem rampas em ônibus que facilitam os cadeirantes esse acesso. No transporte privado, como táxi, há uma cota para atender essas pessoas. Mas em tempos de aplicativos de transporte, cada vez mais comuns no uso cotidiano, são pouquíssimos os que atendem a esse perfil. A Defensoria Pública quer mudar esse cenário. Numa cidade onde 10% da frota do serviço de táxi deve ser acessível e adaptada, a pessoa com deficiência ainda encontra dificuldades para sair de casa. A lei ainda não incluiu a modalidade do transporte por aplicativo e agora a Defensoria Pública do Estado foi acionada para garantir o direito básico de ir e vir de quem mais precisa. Recentemente, a ANA travou uma briga com uma empresa de aplicativo por consecutivas vezes ser destratada devido às suas limitações. Cansada de ter as corridas canceladas quando os motoristas viam que ela é cadeirante, ela resolveu denunciar a situação. O caso foi recebido pelo Núcleo de Defesa da Saúde do Idoso e da Pessoa com Deficiência da Defensoria. E a gente, assim que tomou conhecimento que ela formalizou a representação dela, a reclamação dela aqui na Defensoria, a gente tomou providência para ouvir também o outro lado e tentar mediar uma solução para o conflito, e assim foi feito. A defesa da empresa já manifestou interesse em fazer as adequações, desde que haja incentivos fiscais, como acontece em outros países. A Defensoria encaminhou um ofício ao Ministério da Economia para que a situação seja analisada. A gente, na verdade, tem dois vieses aqui. A gente está cobrando do poder público local o cumprimento da lei brasileira de inclusão, que é o quê? É empresas de táxi e vans sejam obrigadas também aqui na cidade de São Luís a possuírem veículos acessíveis. E no âmbito nacional, obrigar as empresas que trabalham com aplicativos de motorista, né, a também serem obrigadas a fornecer um percentual dos veículos adaptados. Existe também um grande esforço para incluir o deficiente no mercado de trabalho, dando oportunidade dentro de funções que são possíveis de serem executadas. A Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão está realizando uma oficina para esclarecer sobre a melhor forma de identificar a pessoa com deficiência e seu potencial para o mercado. O tema será tratado na Federação das Indústrias do Maranhão, a FIEMA. Sobre esse assunto eu converso agora com a auditora fiscal do trabalho, a doutora Valéria Félix. Boa noite. Obrigado por estar aqui conosco, para a gente levantar esse questionamento e destacar essa ação da Superintendência do Trabalho com esse foco de conversar, acredito eu, com as empresas e despertar nelas essa vontade, essa necessidade de preencher essa lacuna com essas pessoas que têm essa deficiência. Bem, esse encontro nosso de amanhã vai ser especificamente com os profissionais de saúde que fazem o laudo caracterizador da deficiência. É porque em muitos casos a pessoa tem uma deficiência, mas ela não tem um laudo. Então, quando uma empresa abre o processo seletivo, ela pede que a pessoa leve um laudo dizendo que ela tem deficiência. A pessoa se vê impossibilitada de participar dessa seleção porque ela não tem um laudo. Então, amanhã a gente vai conversar com os profissionais como eles devem fazer esse laudo. Quem são os profissionais? São os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos e médicos, certo? Cada um na sua área. Nessas áreas ainda existe a dificuldade de melhor descrever
a dificuldade de cada pessoa? Para isso está sendo ofertado esse tipo de capacitação? Sim. Por exemplo, pessoas com dificuldade de comunicação, uma pessoa com uma gagueira importante. Essa pessoa ela é considerada pessoa com deficiência. O que acontece nesse caso? A maior parte das pessoas nem sabe que poderia ser enquadrada como pessoa com deficiência para efeito de uma vaga no mercado de trabalho. E muitos profissionais não sabem como deve ser feito esse laudo, porque ele tem que colocar a gravidade dessa deficiência. Se for uma gagueira leve, não vai se enquadrar, mas de moderada para cima a gente já vai considerar. Então essas informações vão ser passadas para os profissionais, para eles poderem fazer o laudo, de forma que essas pessoas efetivamente elas possam ingressar no mercado de trabalho. Esse laudo, ele é moldado de acordo com parâmetros ou ele é feito seguindo à risca algum tipo de formulário? Sim, nós temos um modelo. Esse modelo sempre é um balizador interessante. Justamente. O modelo ele não é obrigatório de ser seguido, mas ele é simples, ele é prático, ele é de uma folha só. E ajuda muito o profissional, inclusive o orienta, né? O que é importante ele destacar ou não. E nós temos amanhã na oficina, nós vamos fornecer todo esse material para os profissionais. Esses profissionais precisam estar ligados à superintendência de alguma forma? Algum protocolo é feito para que vocês também tenham conhecimento do número de profissionais que estão expedindo esses laudos? Ou como é que é feito? Não, para efeito de laudo caracterizador de deficiência, para ingresso no mercado de trabalho, basta, vou dar um exemplo, se a pessoa tem uma deficiência na perna, se ela tem problema na marcha, se o laudo for de um fisioterapeuta, de um terapeuta ocupacional ou de um médico, nós vamos aceitar, certo? Basta ele ser o profissional da área. Ele não precisa de nenhum cadastro, nada, basta ser o profissional da área. E essa estimativa de participação desses profissionais, vocês fizeram esses convites, estenderam esse convite com os conselhos? Como é que foi essa parceria, essa conversa? Nós nos reunimos com os conselhos, tivemos uma recepção muito boa e nós abrimos cerca de 70 vagas para cada conselho, né? Então serão 70 vagas para psicólogos, 70 para terapeutas ocupacionais, médicos e assim por diante. E as inscrições estão sendo feitas nos conselhos, mas nada impede que um profissional que deseje participar chegue amanhã lá e se inscreva na hora, né? A gente vai permitir isso sim. Hoje em dia a gente vive um mundo tecnológico muito forte. A gente sempre fica ansioso. Por exemplo, as pessoas que não estão na ilha de São Luís, estão no interior do estado, querem participar, elas podem ter acesso a esse tipo de informação de que forma com a superintendência? Olha, nós temos todo o material que vai ser exposto lá pelos nossos profissionais. Nós estamos trazendo 2 profissionais maravilhosos, né? São 2 auditores fiscais do trabalho, uma médica de Minas e um especialista em trabalho da pessoa com deficiência de Pernambuco. Todo o material deles vai estar disponível na Superintendência Regional do Trabalho. Você perguntando aqui, as pessoas podem entrar em contato com a superintendência, certo? Que nós temos como repassar esse material. Perfeito. Bom, então só para destacar, acontece amanhã, na quarta-feira, dia 21, no horário de 18 horas até as 22, no Salão de Eventos da FIEMA, na Coama. Isso. Espero todos. Muito obrigado pelo espaço. Boa noite. Boa Doutora noite. Valéria Félix, auditora fiscal do trabalho. Sucesso lá no evento. Muito obrigada. Bom, depois do intervalo, a volta dos debates sobre a criação do Maranhão do Sul e ainda nesta edição a dificuldade de recuperar um dos templos religiosos mais tradicionais do estado, a Igreja de Santo Antônio. Agora são 6 horas e 55 minutos. De volta aqui no JG, é hora de falar de geografia aqui no jornal. Que nada, brincadeira. Mas é para chamar a atenção de um mapa que vamos colocar aqui na tela. Olha só,
O mapa do Maranhão, como a gente bem sabe, né, tem seus 217 municípios, a capital São Luís, também aí tem seus limites, né, suas informações, seus municípios e essa dimensão territorial incrível que faz com que as duas maiores cidades, São Luís, aqui no norte, e no litoral, Imperatriz, mais ao sul, na região tocantina, fiquem em extremos a mais de 800 quilômetros de distância. O Maranhão é o 8º maior estado da federação. A distância também há diferentes colonizações e o processo industrial estão sendo apresentados como justificativas, algumas para a criação do Maranhão do Sul, que não é novidade. Desde muito tempo, mais fortemente lá na década de 1990, existe esse interesse da divisão do estado. Com isso, ficaria assim a parte do sul do Maranhão, dividida exatamente como mostra essa imagem aqui. Cidades como Imperatriz, Açailândia e até Balsas já se candidataram para ser capital desse possível novo estado. O assunto voltou à voga porque lá no Senado Federal, lá em Brasília, o senador Siqueira Campos, do Tocantins, protocolou um projeto de decreto legislativo para criar o Maranhão do Sul. E aí vieram críticas, pelo momento dessa discussão que já está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça lá no Senado. Críticas especialmente por conta aí do que a gente vai mostrar, por conta do momento de crise do país, mas vieram elogios também ao propor o assunto, ao menos para o debate. Pois então, o projeto de decreto legislativo dispõe de assinatura de 26 senadores. E os senadores maranhenses, claro, se posicionaram sobre os debates. Você vê aí as imagens dos nossos representantes. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania, disse que, abre aspas, o projeto é importante para conhecer os anseios da população. Fecha aspas. Elisiane disse ainda que reconhece que o projeto depende de muita articulação e deve ser discutido de forma cuidadosa no Congresso Nacional. Já o senador Everton Rocha disse que é totalmente a favor e que, abre aspas, é uma luta antiga de toda a população maranhense e especialmente da região tocantina que ele apoia. Fecha aspas. Procurado, Roberto Rocha foi o único a não se manifestar sobre o projeto. Bom, vamos saber agora o que mais foi notícia nesta terça-feira, hora do nosso giro. Buracos voltam a despertar muito incômodo nos moradores. No bairro do Renascença 2, na Rua das Avencas, além das crateras, esgoto estourado, jorrando pela rua, atrapalha, gera incômodo e até provoca risco à saúde de moradores que passam por ali. Ainda na área da infraestrutura, bairro do Quebra-Pote, moradores reclamam da falta de abastecimento de água. Cerca de 10 mil pessoas sofrem com a falta de água em determinados horários. Na área da educação, superlotação na unidade de educação básica Professora Rosilda Cordeiro. Antes, eram 300 alunos, agora são 800 e o prédio não comporta todo mundo. Outro problema apontado são as ruas completamente esburacadas e trechos intrafegáveis. Bom, com a palavra as autoridades competentes para resolver e solucionar esses problemas. Bom, com o encerramento do período chuvoso na parte norte do estado, o que inclui a capital São Luís, era de se esperar que as obras tão necessárias para recuperar o terreno arrasado durante as fortes chuvas deste ano fossem feitas o mais rapidamente possível. Estava tudo acertado para o início dos trabalhos, mas a data chegou e quase uma semana após o dia marcado para os serviços nas áreas de risco serem iniciados, o que se vê é o nada. Quem vê a Antonella assim, tranquila no colo da mãe, nem imagina pelo susto que mãe e filha passaram quando ela tinha apenas 11 dias de nascida. Com as fortes chuvas do mês de março, o terreno bem em frente à casa onde elas moravam, no bairro Saviana, desmoronou. E o medo era que a casa também caísse em meio à enxurrada de lama que se formou. Foi a sensação horrível, sabe? De tu acordar e não saber se tu ia dar tempo de sair, porque foi muito rápido. Questão de minutos, a rua já tinha ido ladeira abaixo com a chuva, sabe? Toda essa área era calçada e terminava com uma escadaria que ligava a rua Militana Ferreira a outras ruas do bairro. Com o desmoronamento, 12 casas desse ponto foram atingidas, com mais 8 lá de baixo. Ao todo,
22 famílias foram afetadas e todas temem a volta do período chuvoso sem que a situação seja resolvida. Nós já estamos no mês de agosto. Ano passado a gente teve um início de inverno em novembro. E se isso acontecer esse ano, a gente provavelmente vai ter uma perca muito grande no nosso bairro. Uma audiência foi realizada na Defensoria Pública com moradores e autoridades municipais. No dia 15 de agosto, era para ter início as obras de recuperação do local, mas até agora não há nenhum sinal das equipes. As famílias que estão fora das suas casas já tem 5 meses, né, estão de aluguel social, porém as casas estão aqui e o próximo inverno vai chegar. A casa da dona Dária, que fica na mesma rua, não chegou a ser interditada pela Defesa Civil. Mesmo assim, ela convive com medo de que o pior possa acontecer. Não foi interditada, porém ela está rachada. Eu não sei porque a Defesa Civil não interditou, porque eu mesmo interditei ela. Quando tinha um cordão, aí eu mesmo interditei, mas não tinha para onde ir mesmo, estou dentro dela. Existe um medo muito grande. Procurada, a Prefeitura de São Luís não se manifestou. A seguir, no Jornal da Guará, as investigações da polícia sobre mulheres vítimas de assassinatos por companheiros e conhecidos, a explosão dos casos de feminicídio e o que autoridades estão fazendo para recuperar as igrejas tombadas pelo patrimônio em São Luís. Agora são 7h04. Fique com a Tábua de Marés para amanhã. A apresentação do gráfico aponta a primeira baixa-mar às 4h15 da madrugada, com 0,6 metros. Às 10h16, acontece a pré-mar, com 5,3 metros. À tarde, nova baixa-mar. Às 16h36, com 0,8 metros. Por fim, a pré-mar às 10h34, com 5,3 metros. O segundo Tribunal do Júri de São Luís condenou a 14 anos de prisão em regime fechado Raimundo Nonato do Carmo Santos, acusado de matar atropelada a esposa Luciene dos Santos Lima na noite do dia 31 de janeiro de 2017, na frente da residência do casal, na Vila Natal, em Pedrinhas. Os jurados condenaram o réu por homicídio qualificado, uso de meio cruel e feminicídio com envolvimento de violência doméstica ou familiar. O julgamento terminou na noite de ontem. Infelizmente, inversamente proporcional, as condenações acontecem novos casos de violência. Assassinatos de mulheres, os feminicídios vêm deixando uma lacuna na vida de muitas famílias. No interior do estado, a polícia investiga pelo menos 3 casos que aconteceram no começo desta semana. 2 mortes aconteceram na cidade de Rosário. As vítimas estavam juntas em uma festa e foram encontradas mortas em uma área de construção. As 2 tinham sinais de traumas causados por tijoladas. Uma delas foi identificada como Kathleen Soeiro e a outra, que também tinha perfurações de faca e foi encontrada sem roupas, Vanessa Cristina, que, segundo as investigações, já tinha passagem pela polícia. E a suspeita é que seja algo decorrente, a principal linha de investigação, algo decorrente do tráfico, da guerra de facções. A outra morte violenta foi de Thaís Andrade, de 26 anos, assassinada na própria casa no município de Bom Jardim. O suspeito foi identificado como filho do padrasto da vítima e já está preso. Estava preso há 10 dias, foi liberado. Ele é um arrombador, contumaz, furtador, pratica diversos furtos na delegacia na área de Bom Jardim. E a delegacia já vinha investigando ele nesses últimos 10 dias por diversos furtos que ele vinha praticando na cidade. Uma das igrejas seculares mais importantes de São Luís, a Igreja de Santo Antônio, está fechada para a reforma desde que parte do teto desabou. A repórter Linalva Cardoso preparou uma reportagem para a gente que mostra o que está sendo feito para garantir a recuperação deste que é um dos patrimônios religiosos do estado. Construída há 152 anos, a Igreja de Santo Antônio, no centro de São Luís, é composta pelas capelas de Bom Jesus dos Navegantes e Bom Jesus da Coluna. Considerado parte do conjunto arquitetônico tombado no centro histórico da cidade como patrimônio cultural brasileiro, o imponente prédio da catedral sofre atualmente com a ação do tempo e falta de manutenção.
cheio de rachaduras, infiltrações no teto, pintura descascada, janelas quebradas, assoalhos comprometidos, além de outros sérios problemas. Em abril deste ano, uma parte da gruta que fica na lateral da ala principal da igreja começou a desabar. Na época, o Corpo de Bombeiros chegou a interditar parcialmente a área, que até hoje espera por reparos. Mas, de acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Maranhão, responsável pela preservação do patrimônio cultural brasileiro, os reparos na Igreja de Santo Antônio estão incluídos no cronograma de obras do Programa de Aceleração do Crescimento das Cidades Históricas, previsto para a capital maranhense. E o projeto de restauração já está em fase final. Nós estamos finalizando esses projetos, estamos agora na parte do projeto de bens móveis integrados, que é a parte dos altares, e assim que o projeto estiver pronto, nós vamos na busca dos recursos para que no início do ano de 2020 nós possamos iniciar as obras de reforma e restauração da Igreja de Santo Antônio. A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos em até um ano. Ainda de acordo com o IPHAN, além da Igreja de Santo Antônio, as catedrais do Carmo, Santana e de São João também devem passar por processos de restaurações até o ano que vem. Esses projetos dessas 3 igrejas estão prontos, inclusive já encaminhamos para Brasília na busca dos recursos para iniciarmos todas essas reformas e restaurações. No portal Guará.com tem mais notícia para você. Fica agora com os analistas que entrevista o professor Henrique Neder, economista, que conversa conosco sobre investimentos em agricultura e crescimento no estado. JG volta amanhã. Uma excelente noite a todos. Até lá, TV Guará, o seu canal com o Maranhão.